Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Entenda, apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Ou seja, eles foram a base da fundação da igreja. A igreja já foi levantada, está na parte de acabamento, de finalização. Não tem por que existir mais apóstolos hoje. Do mesmo jeito, profetas, que para trazer palavras novas, fresquinha, também não existem mais. Entendam, foram membros no começo da igreja para poder dar início à igreja, trazer as doutrinas, trazer tudo o que a igreja precisava para começar uma obra de uma casa. Não se começa a casa colocando piso no chão, somente se o pessoal for maluco, vai botar o piso aonde ainda não tem um alicerce, aonde ainda não tem uma parede, aonde ainda não tem uma casa. Entenda que os dons são dados de acordo com a vontade do Senhor. Então, esses dons já não têm mais necessidades de haver na igreja. Tudo bem? Eu trouxe mais um pouquinho dessa explicação hoje, por quanto eu estava já querendo gravar esse vídeo já tem um tempo, mas sempre via deixando de lado. Aí estava, inclusive, pensando agora nesse vídeo e tal, mas não estava afim de gravar. Até que então, eu passando pelo Facebook, achei numa postagem de um irmão justamente o que eu queria fazer, assim, a meada onde eu queria fazer o vídeo, que está em 1 Coríntios 4, no versículo 6, onde Paulo fala que ele usa ele e Apolo como... Eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo. Então, ele aplicou a ele e a Apolo essas coisas como semelhança. O quê? Ele, quando fala que, dizendo eu sou de Paulo, eu de Apolo, a gente vai encontrar isso em 1 Coríntios 1 e em 1 Coríntios 3. Ou seja, ele fala o quê? Das divisões que estavam já naquela época acontecendo na igreja. Entenda que igreja é o corpo de Cristo e Cristo só tem um corpo. E todos os salvos, como está escrito na palavra de Deus, que todo dia o Senhor acrescentava ao seu corpo os que eram salvos. Assim a gente encontra em Atos 2. Então a gente consegue perceber que qualquer divisão não é de Deus. Por essas palavras, em Judas, está bem escrito, tá escrito também que que a palavra de Deus está dizendo que essas coisas a gente deve se apartar, porque tais homens persuasivos viriam e se introduziriam no evangelho, pregando mentiras, pegando a sua vontade. E todavia nós vemos que esses são sensuais. O que é um homem sensual? É um que fala bonito, que assim, engrandece. E todavia a palavra de Deus fala que pregarão coisas agradáveis aos ouvidos. Ou seja, você quer ouvir que você vai padecer, vai passar provas, porque o evangelho, a verdade do evangelho para a igreja é que ela é herdeira de bênçãos celestiais, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, a igreja importa que por um pouco de tempo ela seja contestada com várias provações. Aí a pessoa, não, isso eu não quero ouvir. E a pessoa que o quê? Não, isso eu quero. Eu vou ter uma boa casa, um bom carro. Não estou dizendo que um cristão não possa ter boas coisas, que ele não possa trabalhar e ter uma boa vida. Mas, todavia, a palavra de Deus não exorta o cristão como ele sendo
um rico, um ricaço, somos tendo bênçãos materiais, qual foi prometido ao povo terreno, que é Israel. Então nós podemos ver pela palavra de Deus que não tem porquê a gente ficar esperando coisas aqui, nesse plano, nessa terra, para a gente que somos igreja. Então nós conseguimos ver que divisões, igrejas, dizemos assim, né, que não são igrejas, que a igreja é só uma. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você é membro da igreja, que é uma só. Mas se você está congregado em uma divisão, que é uma seita, a divisão, tá? E isso não é da permissão de Deus. Deus não se agrada, porquanto você vai estar seguindo a ordens de homens, você vai estar seguindo doutrinas de homens. Tem lugares que o homem não pode ter barba, tem outros lugares que doutrina que a mulher pode pregar, que a mulher pode ser pastora, que a palavra de Deus condena. A palavra de Deus em todo o tempo, ela fala que a mulher não deve falar na igreja, que esteja calada. E essas coisas são mandamentos do Senhor. Fala que a mulher deve trazer a cabeça velada, ou com véu, ou com pano, seja, mas coberta. Velada quer dizer coberta. Ou seja, a mulher deve trazer uma cobertura sobre a cabeça. Ah, não, mas isso era coisa da época. Hoje em dia não tem mais necessidade. Pega no versículo 10 de 1 Corinto 11. No versículo 10 vai estar: por causa dos anjos, a mulher deve trazer a cobertura sobre a cabeça por causa de poderio devido aos anjos. Ou seja, isso aniquila toda qualquer falação do homem que, não, isso é coisa da época. Não é coisa da época. E na mesma passagem nós vemos isso, que o homem não deve ter cabelo crescido como de mulher, que a mulher deve trazer a cabeça coberta, que é indecente ao homem trazer a cabeça coberta. A gente encontra muitos falam que é pastores, que falam que são apóstolos, que não resistem mais, que muitos trazendo a cabeça coberta, e em outros casos as mulheres não tendo cobertura sobre a cabeça. E a gente encontra a palavra de Deus dando testemunho que a mulher não deve cobrir a cabeça. Que a mulher deve cobrir a cabeça por causa dos anjos. Ponto final. A mulher não deve falar na igreja. Ponto final. Porque essas coisas são mandamentos do Senhor. A gente encontra umas passagens que nos deixa assim: por que as pessoas chamam o Senhor Jesus de Senhor e não obedecem a Ele? Como está escrito lá em Lucas 6, no versículo 46. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? Assim nós podemos ver que a palavra de Deus, ela já afirma que nós devemos. Ele é nosso Senhor. É o que é? É o Senhor que obedece ao servo? Ou o servo que obedece ao Senhor? Ele é o nosso Senhor. Se nós temos a cara de pau de chamar Ele de Senhor, você vai ter cara de pau de chamar Ele. Falar: Senhor, faz para mim isso. Não, você é servo. Quem é o servo que faz o trabalho? E você se voluntariou para ser servo? Então faça a vontade de Deus. Porquanto você se serva de Deus e não obedecer a Ele, isso é triste. Porquanto uma mulher que não cobre a cabeça está se desonrando a si mesma. Ou seja, está tirando o que o Senhor pede para ela fazer, não está obedecendo ao Senhor. E ela está desobedecendo a Ele, está desonrando a si mesma. Da mesma maneira, os dons de língua. Muita gente fala: o dom de língua dos anjos. Não existe dom de língua de anjos. Entenda, não existe línguas de anjos. São línguas estrangeiras. A gente vai encontrar em Atos 2, eles falando cada um em línguas diferentes, e aqueles homens que estavam ali escutavam eles falando nas suas línguas.
ou do Egito, ou da Capadócia, e assim por diante. E a gente vê que todos aqueles homens eram judeus. Mas aí, logo depois, mais à frente, no capítulo 10 de Atos, a gente vai encontrar gentis falando em línguas estrangeiras também. E tinha descido com o apóstolo Pedro, alguns que eram já convertidos da circuncisão, que eram judeus, e para provar para eles que o Senhor dava o dom dava o Espírito Santo também a nós gentis, permitiu que aqueles homens que estivessem com Pedro pudessem ver o Espírito Santo descendo sobre aqueles da família do centurião Cornélio e falassem em línguas. Então eles podiam dar testemunho de que Deus era Deus também dos gentis. E assim nós vemos, e todavia, no capítulo 13 de 1 Corinto, a gente vê que o apóstolo Paulo vem exortando que o maior de tudo é o amor. Ou seja, quando a gente chega no capítulo 13, a gente tem que, nos 14, aliás, a gente tem que lembrar que capítulos e versículos são invenções que entraram depois na Bíblia. Claro, logicamente ficou muito bom para nós podermos nos encontrar. Por exemplo, eu falo que agora no capítulo 14, sabemos onde nós temos que ir muito facilmente. Mas, todavia, é uma carta, não tinha capítulo, não existe capítulo, é uma carta. Então, quando a gente analisa o capítulo 13 e o 14, entenda que é uma coisa só. Ele está trazendo o assunto. E ele fala que segue que o maior de todos é o amor. E, todavia, quando ele chega e fala sobre dom de língua vem descendo, ele fala bem claramente que se alguém fala em língua, faça-se tudo por 1, 2, quando no muito 3. E se não há quem interprete, que fique calado na igreja. Ou seja, por quê? Porque você vai se exortar só a si mesmo? Aonde ficou o seu amor? Aonde está o amor? Não tem amor? Então, observe, se atente a essas coisas pequenas. Não são difíceis de compreender. Muitas das vezes, nós queremos fazer a nossa vontade. Às vezes é carnalidade. Mas o pior de tudo, que muitas das vezes pode ser espírito o contrário. Mas dentro da igreja, sim, é o palco principal onde Satanás atua. Porquanto ele vai atuar aonde está a igreja, onde está o povo de Deus. Ou seja, ele vai atuar na cristandade. Ou seja, tanto no meio da cristandade tem ovelhas como tem bode, como tem trigo e tem joio. Nós temos que nos atentar a essas coisas. Certamente, quando a gente vê manifestações de pessoas girando, caindo, cuspindo sangue e falando que vem de Deus, é mentira. Temos que tomar cuidado, porque a palavra de Deus, no mesmo capítulo, em 1 Coríntios 14, fala que o Espírito está sujeito ao profeta, e não o profeta sujeito ao Espírito. A palavra de Deus fala no mesmo capítulo que nós temos que ter um culto racional, ou seja, com nossa inteligência, com o nosso raciocínio. Ou seja, a gente não está sendo comandado pelo Espírito Santo. Não, o Espírito Santo me usou, eu não sei nem o que eu fiz. Isso é mentira. O culto é racional. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, quem está falando, quem está orando, quem está à frente do ministério, ele está sendo responsável, guiado. E a palavra de Deus fala bem claro que, como eu já disse, que a mulher esteja calada nas igrejas, fala nessa mesma sequência, e que a mulher não é permitida falar, e que a mulher esteja calada. Mas não, hoje em dia, esses homens, se a mulher ficar calada, fique calada, porque são mandamentos do Senhor. E muitas vezes o homem
que não quer se atentar a essas coisas. Da denominação onde eu vi, tinha muita mulher que falava em língua no meio da igreja e tal, e não tem lógica. Ou seja, não é de Deus. Ou seja, ou é carnalidade ou o espírito contrário. Das duas, uma. Porquanto o Espírito de Deus não é espírito de confusão, como também está escrito em 1 Coríntios 14. Então, Deus não dá espírito de confusão para ninguém. Então, se a palavra de Deus afirma que espírito de confusão não provém de Deus, então, ponto final, não provém. Alguma coisa que alguém tem que ficar olhando para a outra rodar e para não cair, sinto muito dizer, mas isso é carnalidade ou centro espírita, centro de macumba ou coisa pior. Porquanto, na palavra de Deus, diz claramente que é um culto racional. Ou seja, no seu raciocínio, nós estamos no governo das coisas de Deus, mediante a palavra de Deus, nos diz que nós temos o controle das nossas atitudes mediante ao seu culto. Ou seja, nós prestamos um culto a Deus em espírito e em verdade. E o que é a verdade? A verdade é Cristo, a palavra de Cristo. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus que é Cristo. Ou seja, se nós negligenciarmos a palavra do Senhor, por que chamamos ele de Senhor? Entende? E muitas vezes nós não conseguimos perceber as infrações que a gente faz, por menor que seja. Ah, não tem nada a ver não, pode fazer desse jeito assim, que Deus não fica triste não. Não, você atente ao que está escrito. Se a palavra de Deus fala para a gente não fazer divisões, a gente se apartar das divisões, a palavra de Deus fala para a mulher estar calada nas igrejas, então fica calada. A palavra de Deus fala para não falar em língua, se falar tem que ter um motivo, que haja intérprete. Ou seja, o dom de línguas é para judeus. E se não tem um judeu, não tem um incrédulo, porque também fala que é para incrédulos. Os dons de línguas são dons para incrédulos. Ou seja, e se haja intérprete. Não há intérprete. Então, esteja calado nas igrejas. Assim como fala a palavra de Deus. Ah, não gostei não. Não fique com raiva de mim, fique com raiva do Senhor, porque a palavra é do Senhor. Ah, você não quer? Então, obedeça a Ele. E a palavra fala bem claro, se alguém ignorar a palavra de Deus, ignorar isso, essas coisas, ele é ignorado. Muitas vezes tem cristãos verdadeiros que eles são ignorados, porque eles ignoram as coisas de Deus. Como assim ele ignorado? É como um pai e um filho, que o filho não está obedecendo ao pai, não está dando direito, e o pai pega e fecha a cara e não vai dar regalias para aquele filho, não vai dar um presente para ele no final de ano, não vai ajudar ele em tal coisa. Por quê? Porque é um filho rebelde. O pai não quer ter participação nas coisas que aquele filho faz, porquanto ele não está sendo obediente. Um filho que obedece ao seu pai, o seu pai vai se atentar a ele e não vai simplesmente ignorá-lo. Porquanto, quando eu corrijo meu filho, quando meu filho faz alguma coisa, tanto meu filho quanto a minha filha, nos momentos ali, eu fecho a cara e não quero assunto com eles. Por quê? Porque eu estou irritado porque eles não estão me obedecendo. E assim, da mesma maneira, é Deus para conosco, porque nós somos filhos. E entenda que muitas das vezes passamos por açoites, por falta de obediência, por não estar obedecendo ao nosso Pai. Porque Deus é o nosso Pai. Se você crê em Cristo Jesus como seu Salvador, você é membro da igreja. Então agora você é filho de Deus. Então você não obedece ao seu pai, ele vai te corrigir. E quanto mais você recebe da palavra de Deus, mais entendimento você tem, mais você vai ser corrigido.
porquanto Deus cobra mais de quem recebe mais. Então, quanto mais, se uma pessoa realmente crê e se tem cargos em denominações, coisa assim, o Senhor cobra mais ainda. Porquanto Deus cobra, Deus castiga, Deus corrige a todo o que toma por filho. Entenda isso. Ah, você está querendo... Não, eu não quero nada. Eu só estou falando o que está escrito na palavra de Deus. É só você pegar, senta, abre a palavra de Deus e vê. Está escrito isso? Como é que o Senhor fala? Como eu devo proceder? Senhor, é assim que eu devo fazer? Aí você vai entender que as coisas que ele escreveu na Bíblia não é para você descartar, mas é para você atender. Sabe por quê? São mandamentos do Senhor. Mas espero que essa palavra seja boa, que entre no seu coração, para você entender, calma aí, eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor e não o meu Senhor fazer a minha. Então, se atente, leia a epístola de 1 Coríntios toda, para você começar a entender mais e mais. A gente, quanto mais lê a palavra, mais a gente conhece do nosso Senhor e mais entende o que Ele quer para as nossas vidas. Tá bom? Fiquem com Deus. Espero que essa palavra seja edificante para que vocês possam raciocinar, possam prestar atenção e realmente servir a Deus conforme Ele quer, em espírito e em verdade. Amém.